E Alckmin vai com tudo aí pra cima de Bolsonaro, militares e, de certo modo, o Alckmin partiu pra cima de vez, né? Tá aí cobrando punição dura em relação a militares, fez aí um desabafo, essa que é a realidade, falando, né, em relação ao Bolsonaro, a militares, citou nome, ou seja, para ele vir a público e dizer o nome dos comandantes lá das Forças Armadas, é porque a coisa vai ficar complicada. Não só para Bolsonaro, é claro, mas também aí para os militares. Então, saiu aqui na Folha de São Paulo, né? Alckmin quer punição aí de civil, militar, de qualquer um, não importa. Essa aqui é a fala dura do Alckmin, tá? Ele partiu para cima e a gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Se quiser, já deixa um like, ou se não, se você preferir, dê um like mais para frente, mas assista o vídeo até o final, porque é extremamente importante a gente saber sobre a política, que é uma matéria tão importante para a sociedade brasileira, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Você tá vendo aqui, Alckmin deu uma entrevista bombástica lá na Folha de São Paulo e praticamente abalou Bolsonaro e militares. Ou seja, para ele vir a público e falar que a punição tem que ser, de certo modo, tanto para militar quanto para civil, né? Ou seja, ou mais para tanto para civil quanto para militar, é porque a coisa tá complicada aí para os militares, tá? Ou seja, deu ruim aí, a coisa ficou complicada. O que acontece? Ao contrário de Lula, tá? Geraldo Alckmin estava no dia 8 de janeiro de 2023 em uma missa. Essa que é a realidade. Ele estava lá em uma missa, tá? E aí, o que acontece? Chegou um segurança perto dele. O Lula estava aqui em São Paulo resolvendo um problema muito sério na cidade aqui, que tinha sido acometida por algumas chuvas, né? E realmente estava muito complicado. Ele estava tentando resolver o problema aqui, tá? Em São Paulo. E aí ele soube, né, do problema lá em Brasília e a coisa ficou complicada. O Geraldo Alckmin estava aqui também em São Paulo, em uma missa, salvo engano, lá na Zona Leste, quando chegou ao lado dele um segurança e parece que entregou um bilhete para ele e falou o seguinte, ó: tá acontecendo um problema muito sério lá em Brasília, né? E aí foi esse o bilhete do segurança. O que acontece? O Geraldo Alckmin falou assim, deve ser exagero do cara, né? Vim aqui entregar esse bilhete no meio de uma missa, vou continuar. Pelo menos é o que o Geraldo Alckmin mencionou aqui na entrevista. E aí ele falou assim, vou continuar aqui, no final vejo, deve ser alguma coisa comum. Quando ele simplesmente terminou a missa, que ele viu a barbaridade, que as imagens, né, o grau da insegurança e da situação, o quanto que poderia ser complicado, ele simplesmente falou assim, vou ter que ir para Brasília. Aí simplesmente viajou lá às pressas para Brasília para ver como que poderia ser feito aí para resolver toda essa situação. Logo de cara, né, o Geraldo Alckmin apontou, já tá apontando aí que existia membros aí das Forças Armadas, não todo mundo, durante o governo de Jair Bolsonaro, que de certo modo estavam contaminados pela política e, consequentemente, isso é inaceitável. Uma outra coisa também que ele fala bastante na entrevista, que chama bastante atenção, é que algumas situações já estavam mais claras, nítido e claro, que era a situação daquelas pessoas lá em frente aos quartéis, tá? Por aí você já vê que já vai escalando a coisa e vai ficando um tanto complicada, porque de certo modo ele já vai apontando ali aonde houve o caminho do crime, porque eu não sei se você sabe, quando acontece um crime, existe um caminho a ser seguido. Então, o Geraldo Alckmin aponta isso, tá? Um deles, sobre essa situação, né, para que chegue ao crime, é na realidade é a cogitação, que é o pensamento. A outra é a preparação. E aqui, o que Geraldo Alckmin fala, estou falando baseado no direito penal, tá, gente? Criminologia. Enfim, tá? O Geraldo Alckmin fala aqui que houve um pequeno problema, um pequeno e grande problema. Qual foi? Que tinha muitas pessoas instaladas lá em frente aos quartéis do Exército, isso, né, em muitos lugares. Então, ele já viu que tinha algo estranho em toda essa situação, tá? Aí Geraldo Alckmin aponta que houve ali um sério problema e que a partir dali você já vê que a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. Ele diz o seguinte, que jamais as Forças Armadas poderiam ter permitido aquilo, tá? E é uma situação que realmente o Exército deveria já ter, né, tomado uma atitude. E aqui ele já vai citando o Exército, citando nomes. E a gente vai chegar num determinado momento onde ele vai dar o nome de um comandante lá do Exército. Então o cara realmente quer uma punição, não só do povo. Vai chegar um momento também que fala sobre isso. Não só do civil, mas também dos militares. Ou seja, ele vai pra cima, vai com tudo aqui pra cima de militar ou quem quer que seja que cometeu o crime. Então, ele fala que o Exército jamais poderia ter
permitido que isso acontecesse, tá? Em hipótese alguma. Então, ele tá sendo aqui bem duro e, de certo modo, draconiano. Ele fala também, o Geraldo Alckmin, sobre o momento da transição. Ele já havia observado algumas coisas estranhas e tinha um comandante lá, que eu vou citar o nome dele aqui, é um comandante lá do Exército, Júlio César Arruda, tá? E foi importante, foi necessário aí que, de certo modo, ele fosse substituído, porque naquele momento não teria sido prudente aí a sua nomeação. Então, o Geraldo Alckmin, ele parte já para cima, já dá o nome. Então, por aqui você já tem mais ou menos uma noção. Para um vice-presidente da República vir a público e falar, citar nominalmente a pessoa, é complicado, né? Então, significa que provavelmente, por aí você já imagina, vai ter uma punição. Ele não poderia, pelo menos ao meu ver, não poderia, em hipótese alguma, citar o nome de uma pessoa que, né, não tivesse com sérios problemas. Então, ele vai tecendo aqui o seu raciocínio, tá? E vai falando mais sobre essa situação. Deixa eu pegar aqui um pouco mais, lembrando que é matéria da Folha de São Paulo, tá? E ele vai aí, de certo modo, partindo pra cima, né, desse pessoal aí dos golpistas. Se você ainda não deixou um like, deixa um like, a gente já chega já na parte onde ele fala o Bolsonaro, né, fala mais os militares aí, o que poderia, de certo modo, ter sido feito, tá? Então você vê aqui que o Geraldo Alckmin, ele simplesmente parte para cima, tá? Sobre essa situação aí, cita nominalmente as pessoas aí que poderiam, de certo modo, mudar a história. Então, o Geraldo Alckmin cita aqui um erro, né? Ou apontou aí um erro. Cita também a situação do Bolsonaro, essa que é a realidade, assim como o Lula, deu um argumento realmente fantástico, falando sobre que o Bolsonaro, né, os filhos dele não, o Flávio, o Bolsonaro, Eduardo, Carluxo, todo esse pessoal, eles dizem que na teoria não acreditam nas urnas eletrônicas, mas a verdade é que eles foram eleitos por elas e mesmo assim ainda continuam dizendo que é uma fraude. Segundo o Alckmin, é uma loucura e realmente faz sentido, né, essa fala aqui do Alckmin, porque é realmente, né, é um negócio assim, é muito complicado. Agora chegou a parte da punição, que é a parte onde todo mundo gosta e a parte onde todo mundo quer. Tá? O Alckmin, ele vem aqui e fala que é um capítulo que ainda não começou. Essa que é a realidade sobre essa situação aí das punições. Quem tá sendo punido lá são os chamados, né, que o pessoal sempre fala, testa de ferro, ou seja, são as pessoas mais simples, segundo o Alckmin, que muitas vezes foram induzidas. Essa que é a realidade. Agora, o Alckmin aqui, ele faz um alerta muito importante, e aqui se você ficou no vídeo até agora, né, você já vai saber. É aqui onde ele cita diretamente ou indiretamente o nome do Bolsonaro. Por quê? Ele diz o seguinte, ele fala que aquelas pessoas lá estavam, né, sendo induzidas diretamente ou indiretamente. É uma situação tanto que, né, complicada. Elas foram induzidas, tá? Mas e aí? Quem é que estava por trás dessa situação? Quem pagou? Quem financiou? E quem ia ser, de certo modo, receber o maior benefício? Então, ele fala que tem que ser punido, tá? Quem quer que seja, tá? Ele fala que você percebe muitas vezes que as pessoas participaram um pouco por desconhecimento, foram às vezes usadas, né? Esse é um processo investigatório que precisa ser feito. E a pena, ele menciona que o pessoal lá não foi punido excessivamente, tá? Aí ele pergunta, quem incentivou tudo isso, né? Quem estimulou tudo isso? Quem distribuiu fake news? Ô Alckmin, isso aqui é uma cutucada ao Bolsonaro, né? Não que eu esteja associando o Bolsonaro, enfim, tá? Ele vai e fala sobre essa situação e diz, né, quem estimulou tudo isso? Quem é o rei da fake news aqui? Quem é tinha a dama enfim, né, quem é o rei da fake news aqui? Então, o Geraldo Alckmin, ele, né, dá uma cutucada aqui, ou seja, o pessoal quer a punição. E aí, algumas pessoas vêm e falam assim no comentário, mas não vai ser preso. Gente, ó, presta atenção. Uma coisa é o cara pegar, simples, desviou, sei lá, R$1.000, 20, né? Só que nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui é atentar contra a democracia, um sistema, né, que é o poder do povo, tá? Que foi conquistado aí com duras, né? Como diz o pessoal, com duras penas. Não é algo assim tão simples, tão comum, dar golpe todo dia, não é. O mundo não quer isso, o mundo não está interessado nisso. Ou seja, a própria ONU já se manifestou, né, sobre essa situação, Organizações das Nações Unidas, porque isso, muitas vezes, quando instaura em um país, vai contaminando outros. E o pessoal não quer isso, não quer nenhum ditador. Por isso que vai haver uma punição.
E em especial, eu venho falando isso aqui há meses sobre essa situação, sobre a teoria lá da pena, né, distributiva, salvo engano, que é aquela teoria que visa punir o criminoso, né, e de certo modo alertar a sociedade para que não faça. Essas pessoas vão ser punidas. Quem estava lá, os testas de ferro, como diz o pessoal, né, que estava lá os executores, os financiadores, quem de certo modo colocou lá o dinheiro, quem pagou, quem incentivou o pessoal, e também, de certo modo, quem ia ser beneficiado com tudo isso. Essa aqui é a realidade. Por quê? Se isso acontece todo dia, né? Perde uma eleição, aí o cara vai lá e fala: não, eu não aceito. Ah, beleza, vamos fazer outra. Ah, perdeu outra eleição. Ah, não, eu não aceito. Se isso acontece e fica todo dia fazendo o pessoal invadindo, quebrando prédio, destruição de patrimônio público, desrespeito a funcionário, enfim, se vira todo esse caos, o país não anda em benefício, né, de uma única pessoa. E é por isso que o Alckmin fala aqui sobre que tem que ser punido. Tem uma parte aqui que ele fala, tá? Eu vou mostrar daqui a alguns segundos. Tem uma parte aqui que ele fala. Então é preciso, de certo modo, que seja punido. E aí, né, o pessoal estava um tempo atrás mencionando, será que, né, alguns militares vão ser punidos, outros não? Será que o civil vai ser punido, o militar? Não, gente, pelo que ele falou aqui, pelo que ele mencionou, é o seguinte, não importa, tá? Ele fala que a lógica da república é que a lei é para todos. Aliás, digo mais, quanto maior a responsabilidade, a autoridade, o poder, maior deve ser o cumprimento da lei. Será que ele cita aqui o Bolsonaro? Ele ainda fala assim, pode ser quem financiou, né? Pode ser civil, pode ser militar, servidor público, privado, não importa, tá? A lógica da República é que a lei é para todos. Eu mencionei isso aqui no artigo 5º ontem, né? Falando sobre a Constituição. Todos somos iguais perante a lei, tá? E ele falou aqui, ó, digo mais, ainda digo mais. Quanto maior a responsabilidade, a autoridade, o poder, maior deve ser o cumprimento da lei. Então o Alckmin vai aqui para cima, né, de todo esse pessoal que participou, que agiu desse modo ensandecido, né, ensandecido. Quanto maior, vamos ver aqui se eu consigo pegar a parte. Quanto que aí vocês vão ver aqui diretamente, ó. Tá aqui, ó, tá? O Alckmin fala isso daqui. Quanto maior, né, quanto maior a lógica, né, a lógica da República é que a lei é para todos. Aliás, digo mais, quanto maior a responsabilidade, maior, né, de certo modo, deve ser o cumprimento da lei. Ou seja, se o Bolsonaro tiver diretamente ou indiretamente envolvido nessa situação, você já sabe que é um duro aviso, né, em relação ao Bolsonaro, a qualquer pessoa. E aí você fala assim, pô, Cláudio, teria como o Bolsonaro hoje estar livre disso? Se você parar para pensar, já mencionei isso daqui. É claro que sim. Claro que ele poderia estar livre dessa situação. Como? Bem, se ele tivesse, de certo modo, falado, né, como eu já havia mencionado para vocês, ter feito, aberto aí uma live e mostrado, pessoal, ó, é o seguinte, perdemos aí a eleição, vamos aguardar para 2026. Isso eu tô falando em relação aos atos antidemocráticos, tá? Lá do 8 lá de janeiro. Estamos falando, perdemos a eleição, vamos esperar para 2026, ponto, e acabou. O Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade muito grande porque ele tem milhões de seguidores. Ele não pode simplesmente se omitir, tá? E a omissão também, a negligência, é de certo modo um crime. Aí você fala assim, pô, eu não acredito nisso que você tá falando não, hein, Cláudio? Eu tô achando que não. Bem, é o seguinte, imagina, eu vou colocar aqui um exemplo, né? O cara vai, bate com o carro, né? Machuca alguém, uma pessoa lá, gravemente, ele simplesmente foge. Ele vai ser responsabilizado pelo acidente e também pela omissão. Porque dependendo de como for, se ele não socorrer a pessoa infelizmente vai dessa para melhor. Então ele tem a responsabilidade. Ah, mas você tem. O Bolsonaro, ele teria essa responsabilidade. Teria não, tem essa responsabilidade, né? Porque ele é um cara que tem um alcance gigantesco. Quando ele se omite, quando ele simplesmente cruza os braços e não fala nada, é como se de certo modo ele concordasse. Eu duvido que se ele tivesse aberto uma live, falado pro pessoal, ó, não vão para Brasília, se teria, né, 5% das pessoas que estavam lá não iriam, porque as pessoas consideram muito o que ele fala. Então, de certo modo, o Bolsonaro, ele vai ser punido, tá? Eu queria só pegar aqui um artigo, né, de ler aqui para vocês sobre essa situação, né? Sobre a imprudência, que é no caso aí do Bolsonaro. Acho que quem é inscrito aqui no canal já sabe, tá cansado de saber, mas só para poder concluir o vídeo, né? Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui.
Acho que sim. Agora aqui, acho que aqui vai passar aqui, ó. O Código Civil, aquele que aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito de outrem, causa, ainda que exclusivamente moral, um ato ilícito. Ou seja, querendo ou não, o Bolsonaro ele tinha responsabilidade, evidentemente, é claro, né, segundo a própria lei do Código Civil, de alertar as pessoas. É claro que isso aqui vai mais na área penal e tal, enfim, né? Aí já complica um pouco mais, mas na minha visão, é sim, ele tinha responsabilidade. Não só o Bolsonaro, é claro, mas isso aí serve para todo mundo. Obrigado pela presença, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala. Tem mais outro vídeo aí mais tarde, às 8h30. A gente tem vídeo aqui, pelo menos por enquanto, tá tendo vídeo aí todos os dias a partir das 18h30. Então, às 6 horas, 6h30 da tarde, tá? Então acompanha a gente aí. Valeu, um abraço. Ah, esquecendo, comenta aí o que você acha de tudo isso, tá? Sobre essa situação, deixa aí a sua opinião. Aí você fala assim, é só de esquerda que pode comentar? Não. Pode comentar qualquer pessoa, né? Desde que ele respeite e veja que as outras pessoas estão lendo o comentário dele. Então, fica tranquilo, tá bom? Pode comentar aí à vontade, com respeito, é claro. Valeu, um abraço.